Bom dia, minhas irmãs. Como tem passado? Tudo bem? Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo da revista da Convenção Batista Fluminense, né? Hoje estaremos estudando a lição número 11, cujo título é Presença Suficiente. E o nosso texto básico está em Hebreus 13, capítulo 13, verso 5, né? Que diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Glória a Deus. E vamos então orar, né? Pedir a Deus sabedoria, porque esse assunto é muito bonito, muito interessante e atual, né? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, o teu santo nome. Ó, meu Deus, que nós possamos aprender, Senhor, tudo que será dito aqui nessa lição, que tu possas estar nos dirigindo, Pai, para que possamos ter a revelação da tua palavra gravada em nosso coração, o assunto dessa manhã, Pai, onde nós vamos estudar que a tua presença é suficiente, é mais do que suficiente, que possamos, Senhor, entregar todas as coisas no teu altar, crendo que só tu, Pai, podes resolver todas as nossas situações, se assim confiarmos a ti, Senhor. Não são os nossos bens materiais, não serão o nosso dinheiro, né, o nosso prestígio, que irão, Pai, definir o que é melhor para nós. Se tu não estiveres abençoando, Senhor, nada do que fizermos poderá ser para o nosso, para o teu agrado, Pai, a nossa satisfação. Ó Senhor, venha em nosso favor, Senhor, porque em ti confiamos. A nossa fé está pautada, Senhor, em ti. É a oração que eu te faço, pedindo que tu possa estar abençoando cada irmã que está assistindo aqui essa lição, Pai, suas famílias, e é isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, minhas queridas, vamos ver a presença suficiente de Deus, mas como eu costumo sempre dizer, o alvo da lição e os propósitos da lição, né, não será diferente dessa. O alvo é onde nós queremos chegar com a lição como um todo. Será mostrar que Deus nunca nos abandona, né? Pelo contrário, nos ama e quer sempre nos ajudar. Esse é o alvo. O propósito, no sentido agora do saber, no sentido cognitivo, é entender que seja qual for a situação que estivermos enfrentando, devemos sempre buscar a presença de Deus para desfrutar a paz que só Ele pode nos dar. Verdade. E o propósito no sentido do sentir, né? Qual deverá ser o final da lição, do estudo da lição, esse propósito? Tranquilizar-se, quer dizer, é a tranquilidade, né? O sentimento. Tranquilizar-se, pois Deus está pronto a cuidar e conduzir seus filhos pelo melhor caminho sempre. Glória a Deus. E agora vamos ver o propósito no sentido do agir, né? Afinal, o que eu deverei fazer? Confiar no agir de Deus, que sempre está pronto a nos salvar, nos guiar e sustentar, suprindo as nossas necessidades materiais e espirituais. E agora, há outro propósito, que eu coloquei dois, né, no sentido do agir. O segundo seria o quê? Ter fé e viver pela fé no único Deus onipresente que nos guia, nos sustenta e nos salva.
Ficou parecido, né? Eu acho que nem precisaria, mas enfim, eu acho que eu escrevi a mesma coisa com outras palavras, não é isso? Vou também dar introdução a esse assunto da seguinte forma. Eu vou iniciar novamente com uma perguntinha para as irmãs, né? E a pergunta é o seguinte: se eu perguntasse a você o que falta para que você tenha paz e tranquilidade na vida, o que você me responderia, hein? O que está faltando para nós termos paz e tranquilidade? Nós poderíamos, inclusive, fazer essa pergunta para as outras pessoas que conhecemos, né? Como os nossos vizinhos, né? Os nossos conhecidos em geral. E o que será que eles responderiam? Certamente nós teríamos respostas como, sei lá, algumas opções aí de resposta seriam, por exemplo, não sei, muito dinheiro. Eu teria que ter, para ser feliz, ter tranquilidade, paz de espírito, muito mais dinheiro do que eu tenho. Outros poderiam responder simplesmente saúde, mais saúde, né? Outros, união familiar, minha família desunida, né? Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho a minha família. Outros poderiam dizer, aquisição de mais bens materiais, né? Por exemplo, eu preciso ter o meu carro dos sonhos na garagem, né? A minha casa própria, que eu tenho uma, mas eu quero uma maior, né? Eu quero uma maior com piscina, né? E casa de veraneio, um melhor emprego, enfim. Experimentem fazer essa pergunta para os seus conhecidos. Vamos ver o que eles vão responder. Certamente, a maioria das pessoas, elas diriam que seriam mais felizes, teriam assim mais paz, mais tranquilidade na vida se atingissem a sua realização pessoal, né? Ou seja, a sua realização dos seus sonhos, por exemplo, né? Que todos nós temos, com a obtenção de mais bens materiais, mais riquezas, quem sabe, né? Como eu falei, casas, carros, né? De luxo, sei lá, um montão de coisas, né? Que poderia surgir dessas respostas, ou seja, a prosperidade material, ignorando a maior dentre todas as bênçãos que poderíamos receber, né? Que sem dúvida nenhuma seria qual? A presença, né? De Deus na nossa vida, ou seja, com a garantia da nossa salvação espiritual, né? Em Cristo Jesus. Muito bem. Nós devemos lembrar que o Senhor, Ele já providenciou para nós tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. Não é verdade? Lembrando que riquezas e bens não são garantias, não é verdade? Para uma vida plenamente feliz. Não é a garantia, mas a presença de Deus, sim, em nós garantirá de fato o quê? Uma paz que transcende todo entendimento, uma paz duradoura. Essa sim será a garantia de muita paz e tranquilidade, né? No momento mesmo em que eu estava aqui preparando esse vídeo aula, né, eu ouvi um relato pela TV muito triste de um pai que morava numa mansão. Não sei se as irmãs tomaram conhecimento dessa notícia, né? E ele próprio se intitulava na internet, né, como milionário, quase bilionário. Vejam bem, ele fazia questão de ser conhecido dessa forma. Ele tinha uma mansão, imagina, que ele vivia, né, com os carros todos, né, de luxo, enfim. Ele foi morto, o repórter estava dando essa notícia. Ele havia sido morto naquele exato dia que eu estava preparando a lição pelo seu filho de 15 anos. Foi morto com 3 tiros.
após fazer ameaças de morte à esposa e ao próprio filho, e isso era comum. E quantos relatos mais nós já ouvimos, né, de pessoas que são assim, podemos dizer, abastadas, ricas, que o dinheiro não é problema para elas, que possuem tudo, tudo que podem comprar, que o dinheiro pode comprar, mas são altamente o quê? Infelizes, né? Vazias, depressivas, muitas até que dão cabo da sua própria vida, a gente fica sem entender, né? Já ouviram dizer que toda pessoa ela tem um vazio no coração do tamanho de Deus? Já ouviram? Pois é, esse vazio só Deus pode preencher, não é verdade, minhas irmãs? Isso independe da situação financeira, né? Dos bens que a pessoa possa vir a possuir, né? Muito bem. Assim, nós devemos o quê? Buscar a presença de Deus enquanto se pode achar, porque nós... vamos ver o que diz Isaías 55:6. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Muito bem. E nós devemos invocar Deus mesmo enquanto Ele está perto, porque nós sabemos, né, que chegará um dia, nós sabemos disso muito bem, em que isso não será mais possível, né? Que é com a segunda vinda de Cristo, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, Ele virá como juiz, né? E aí o tempo da graça, nós estamos no tempo da graça, onde todos podem ser salvos, mas depois, nesse dia, vai findar esse tempo, né? Vamos ver o que diz Jeremias 29, capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha só. Quer dizer, a garantia, né? Se nós formos sinceramente buscar a Deus, a garantia é que nós vamos o quê? Encontrá-lo, que nós vamos achá-lo, né? É o que diz. João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João 14:27, ou seja, ele quis dizer, não tenha medo, né? Pois é, na história bíblica, esta presença, ela se cumpriu na geração dos hebreus, mais especificamente falando, que foram sustentados por 40 anos no deserto. Estão lembrados? E lá estavam prestes a entrar onde? Na terra prometida, né? Em Canaã, né? Muito bem, que tinha sido prometida por Deus. Vamos ver o que diz Deuteronômio, no capítulo 31, verso 6. Vamos ver? Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Glória a Deus. E nos versos 7 e 8, sabe o que diz? Moisés, né, vai nomear Josué, né, seu sucessor, e diz que ele entrará na terra prometida com o povo. E diz mais, que o Senhor irá diante dele e Deus não o deixaria de jeito nenhum e nem desampararia. Que ele, ou seja, que Josué deveria temer, que não deveria, né, temer, pois o Senhor estaria diante dele, ajudando em tudo, né? Provérbios agora, o provérbio capítulo 11, verso 8, capítulo 11, versos 28, diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá. Né? O 28:11 agora é o inverso, né? Eu li o 11:28, verso 28, agora vamos ver
capítulo 28, verso 11. Diz assim: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, ou seja, ele se sente autossuficiente, né? Para que Deus, né? Eu tenho tudo que eu posso, né? Que o dinheiro pode comprar, mas ele esquece de que existem coisas que o dinheiro não adquire, saúde, né? Salvação e outras coisas. Paz de espírito. Hebreus 13, capítulo 13, versos 5 diz... esse é o texto básico da nossa lição, né? Eu vou ler em outra versão, agora na NVI, né? Na versão internacional. Sabe o que diz? Diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha só, gente, maravilha! Conservem-se livres do amor ao dinheiro, né? Tem gente que ama, né? E contentem-se com o que vocês têm. E nada de querer ter mais, né? Assim, a riqueza não deve de jeito nenhum ser referência, né? Para as tomadas de decisões mais importantes nas nossas vidas, né, irmãs? Nós sabemos disso muito bem. Mas a presença de Deus, sim, ela é o quê? Suficiente, mais do que suficiente, mas nunca os recursos que a pessoa possa vir a ter, né? Acabamos de ler, né? E agora, quanto ao templo, nós estamos estudando nosso assunto de presença suficiente, é o templo, a igreja. Vamos ver o que nós conseguimos, né, aprender. Para os judeus, mais precisamente para os hebreus, né? O templo, ele tinha, como é que eu posso dizer, um grande valor, as irmãs estão sabendo, pois o templo, ele simbolizava o quê? A presença de Deus entre eles, não é verdade? Mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, né? Caíram, deixando-os livres para cultivarem sua espiritualidade, né? Com o Salvador Jesus, naturalmente. Então, eles estão agora livres a partir da vinda de Cristo. Assim, eles não têm mais assim, a obrigatoriedade de estarem ali no templo, presencialmente no templo deles, para sentir a presença de Deus. Não, pois ela está, até hoje, né? E sempre esteve, mas ela está no meio deles, não dependendo para isso de um lugar específico. E nós, hoje em dia, hein? Isso também serve para os nossos dias, né? Para nós, né? Não pensem que a presença de Deus só se faz presente se estivermos na igreja, não. De jeito nenhum, para cultuarmos, né, ao Senhor, enfim. Não, senhora, não, de maneira nenhuma. Nós temos que lembrar o quê? A situação que estamos passando atualmente, na situação da pandemia, né? Desse distanciamento físico que fomos obrigados, inclusive, a manter, né? Foi necessário, e a presença de Deus sempre se fez presente no nosso meio, pois ela habita onde? Deus habita através do seu Santo Espírito no coração do homem, não é? Que é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é o nosso coração, o coração do homem, né? E que é comum a todos nós, ou seja, é comum a cada cristão. Então, nesse tempo de pandemia, mesmo distantes, nós estávamos unidos pelo Espírito de Deus, né? Ele nos uniu, ele era comum e é comum, né? Em todos os tempos, em todas as situações. Muito bem. O Salmo 139, lá dos versos 7 ao 12, Davi vai falar dessa presença de Deus que abrange todos os lugares. Claro, né? Deus é onipresente,
mas ele vai falar. E um dos versos que ele diz é assim: para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Ele indaga a Deus, porque ele sabe que seria impossível, né? Muito bem. De acordo com Davi, a presença do Senhor, ela tem como objetivo principal cuidar e conduzir seus filhos, né? Lembrando que Deus se relaciona conosco baseado no amor, né? Muito bem. Assim, o Senhor, ele nos guia, ele nos sustenta e ele principalmente nos salva, né? Sua presença nos traz o quê? Segurança, nos traz paz, mas é fundamental dizer que precisamos ter o quê? Fé, né? Precisamos ter fé e vivermos pela fé. Afinal, o justo, ele vive pela fé e não pelo que ele sente. Não é verdade? Nós sabemos disso. Assim, Deus está conosco em tempo integral. Oh, minhas irmãs, Deus está conosco todo o tempo. Emanuel, Deus conosco, glória a Deus, aleluia. Ele, Deus, ele é o bom pastor e nós suas ovelhas. Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas e ele deu, né? E se assim fosse necessário fazer, teríamos que dar a vida pelos irmãos, porque temos que estar nesse mesmo amor, né? Contagiados por este mesmo amor, né? E se dá a sua vida, ou se ele deu a sua vida pelas ovelhas, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Alguém está lembrado desse versículo? E eu tenho certeza que a irmã Clarice sabe de cor. Romanos 8, né? Do 32 ao 39 nós vamos achar, né? E se dá a sua vida pelas ovelhas, como não nos dará com ele, né? Todas as demais coisas, né? E nós estamos caminhando já para o final da nossa aula maravilhosa, presença suficiente de Deus, mesmo que tudo nos venha a faltar. Já pensaram? Às vezes a gente sente falta, né? Mas que tudo estivesse nos faltando. Nós temos a convicção plena de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu creio. Você crê? Claro que sim, né? Tantos que não têm o que comer, não tem, e muitos chegam lá. A irmã Clarice contou uma vez uma história assim, lembra? Que tocou a campainha, uma Kombi, que entregou aquelas quentinhas, né? Para aquelas senhorinhas todas. Eu não lembro bem, mas é assim que Deus age. Ele supre as nossas necessidades mais importantes, né? A palavra já diz, necessidade é porque nós estamos precisando e Deus não esquece, Deus está ao nosso lado, Deus está conosco, afinal é o Deus Emanuel, né? Afinal, nós temos que lembrar que a sua presença é suficiente, mesmo que nós não tivéssemos nada. A presença dele é suficiente, é mais do que suficiente. E estamos diante, né, do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos prometeu uma vida eterna de paz, né, na sua presença, isso eternamente, né, que é a vida eterna, ô tesouro, esse sim é o tesouro maior que o homem pode vir a conquistar na sua vida. Que Deus abençoe a cada irmã, que Deus abençoe a cada família, que Ele nos abençoe sempre, que a gente possa viver sempre em união, e assim que essa pandemia acabar, que possamos voltar àquele calor que sentíamos, né? Com a presença ali bem pertinho uma das outras. Que Deus nos abençoe. Amém.